Olá, povo bonito do canal Desafio. Voltei, sou a professora Dejane e estou aqui com a missão de ajudá-los a encarar o desafio de alcançar o seu certificado do ensino médio esse ano no Enseja, tá bom? Então eu voltei hoje para falar para vocês sobre redação. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o nosso assunto, você já sabe o que você deve fazer, né? Você deve se inscrever no canal, você deve ativar as notificações para receber os próximos vídeos que estão vindo por aí. São vídeos muito legais. Você deve compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles também consigam alcançar esse grande desafio. E você deve também fazer comentários do que você tá achando, se você gostou, se você não gostou, quais são os outros vídeos que você quer ver aqui no canal, tá bom? Para que a gente possa produzir um bom conteúdo de boa qualidade aí para vocês. Bom, eu estou aqui hoje para falar para vocês, para ensinar vocês a fazer uma redação de maneira que você alcance uma boa nota para que você alcance seu objetivo, tá bom? Mas essas aulas sobre redação, nós vamos fazer uma série de 3 vídeos. Nós vamos fazer uma série de 3 vídeos mostrando para você quais são as partes das redações e como você pode fazer uma redação de maneira que não seja complicada, nada difícil e que você alcance o seu certificado, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós vamos estudar sobre a introdução. Quando eu falo de introdução de redação, eu estou falando daquele momento que você apresenta o seu tema, aquele primeiro momento que o seu leitor tem contato com o seu texto. É uma das partes mais importantes da redação, porque a sua introdução bem feita vai dizer se o seu leitor vai querer continuar com bastante atenção ou se ele vai ler por uma mera obrigação. Essa é a verdade. Então, prenda ali o seu leitor já no início do seu texto. Lembrando sempre que ao fazer uma redação como essa que o Enseja pede, que é uma redação dissertativa argumentativa, que você vai discutir um assunto, opinando sobre o assunto e argumentando sobre esse assunto, você deve pensar em algumas coisas. Primeira coisa, o tema da redação do Enseja vai ser sempre de uma ordem social, de uma ordem científica, cultural ou política de nosso país. Vão ser temas que estão no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte de nossa rotina. Então a gente vai ver, está vendo esses temas por aí. Por exemplo, em 2017, o tema do Enseja foi sobre adoção de crianças e adolescentes. É um tema importante para se discutir. Por quê? Porque a gente sabe que quanto maiorzinhas vão ficando as crianças, vão ficando adolescentes, maiores dificuldades elas encontram de serem adotadas. Então é um assunto que é debatido? É um assunto que aparece na televisão? É. Então são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Em 2019, o assunto já foi sobre redes sociais, administração, organização do tempo e o tempo que os brasileiros passam nas redes sociais. É um assunto que está em pauta no nosso dia a dia? Sim. Precisa ser discutido? Merece ser discutido? Sim. Então você tem que saber que vão ser assuntos assim, que estão aí nos jornais, que estão aí nos programas de auditório, nos programas de televisão, para que você fique atento ao que está acontecendo à sua volta e consiga fazer uma excelente redação, tá bom? Agora, como eu vou iniciar o meu texto, professora? Como é que faz uma redação? Gente, é normal essa dúvida de como iniciar um texto. Às vezes os alunos falam assim, olha, eu até consigo fazer um texto, a minha dificuldade é começar. De fato, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de começar. Depois que a gente começa, a gente consegue ir. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje 3 maneiras de você conseguir desenvolver a sua introdução, tá bom? Para você fazer aí a sua introdução. Primeira coisa, quando você vai olhar o seu tema lá, você vai ter que colocar na sua introdução a sua tese. Na introdução, você apresenta 2 coisas. Você vai apresentar o tema que vai ser discutido e a tese. Ok? Essas 2 coisas tem que ter na introdução, porque o seu leitor já vai falar assim, olha, essa pessoa tá sabendo do que tá falando, ok? Aí, como é que você desenvolve uma tese? O que é a tese? Nós chamamos de tese o nosso ponto de vista. O que eu entendo, qual a minha opinião sobre aquele assunto. Então, o que você vai fazer? Quando você pegar o seu tema, o primeiro exercício mental que você vai pensar é o seguinte: o que eu sei sobre esse tema? Ok? Parou? Pensou. O que eu sei sobre esse tema? Vamos pegar aqui a questão da adoção. O que eu sei sobre a adoção no Brasil? Ok.
Depois, para você descobrir a sua tese, você vai pensar o seguinte: e o que eu penso sobre esse tema? Qual é a minha opinião sobre esse tema? Quando você descobre a sua opinião, vai ficar mais fácil para você desenvolver o seu texto. Porque no desenvolvimento, você vai ampliar essa sua tese e vai argumentar dando sustentabilidade a essa sua tese. Então, você pensa assim: qual é a minha opinião sobre esse tema e por que eu tenho essa opinião? Por que eu penso assim? Aí você vai argumentar para defender a sua tese, tá bom? Então, como eu falei para vocês, vou apresentar para vocês 3 maneiras de começar a sua redação. São 3 maneiras simples, 3 maneiras tranquilas, que não vai te dar dor de cabeça, que não vai te deixar de cabelos em pé, mas que vai fazer toda a diferença. Uma das maneiras, e que eu acho bem simples, e como professora de linguagem eu até gosto disso, é definição. É definir uma palavra. Você pega a palavra chave do seu tema e começa a discorrer sobre ela. Por exemplo, violência. Vamos pensar num tema sobre violência nos esportes. Você começa a colocar ali o que é a violência e como é que essa violência está presente na sociedade, certo? No caso aqui vai ser nos esportes, porque o tema do ESEJA também não vai ser uma coisa muito ampla assim, que você pode ir para qualquer caminho. Geralmente eles seguem muito a linha do Enem, então vai ser aquele tema mais afunilado. Se vai falar de violência, tem um ponto específico da violência para falar. Vai ser violência contra a mulher, vai ser violência nos esportes, vai ser violência urbana, vai ter um ponto específico. Então você pode fazer o seguinte: dizer o que é violência e apresentar o seu ponto de vista sobre a violência, o porquê que a violência deve ser combatida, o porquê que a violência deve ser aniquilada. Então você vai começar a desenvolver a sua tese. Então o primeiro tópico aqui que você pode fazer, definição, certo? Você pode desenvolver a sua introdução apresentando uma definição. Uma outra forma de desenvolver a sua introdução é justamente apresentando um roteiro. O que é esse roteiro? O roteiro é o que você vai apresentar no texto. Por exemplo, você vai dizer o que é a violência, apresentar o tema, depois você apresenta a sua tese e você diz como esse seu texto vai ser desenvolvido. O seu texto pode ser desenvolvido, por exemplo, por causa e consequência. Então, o que você vai colocar? Por conta da violência, é necessário que a gente analise as causas e as consequências da violência no esporte no Brasil. Observe que você já deu uma deixa para você desenvolver o seu texto na sua introdução. Então, você pode fazer a sua introdução por definição e você pode fazer a sua introdução por roteiro, apresentar o roteiro que vai ser colocado em seu texto, na sua argumentação. Uma outra maneira é você fazer uma alusão histórica. Existem outras maneiras de fazer introdução, tá, gente? Mas eu tô trazendo 3 básicos aqui que são fáceis. O que é uma alusão histórica? Quando você pega algum ponto da história, alguma coisa do passado, para fazer comparação com o presente. Por exemplo, no Enem, só pegando aqui, porque se assemelham muito o Enem e o ESEJA, no Enem teve o Enem, acho que de 2015, se eu não me engano, falava sobre a persistência da violência contra a mulher. O que o candidato poderia fazer? Trazer na história casos que mostrassem a violência contra a mulher, ok? A mesma coisa você pode fazer sobre a violência. Como historicamente essa violência vem se registrando no Brasil, vem se mostrando no Brasil. A questão da adoção, você também poderia fazer um contraponto histórico. Como a adoção tem sido manifesta, ou tem sido considerada no Brasil. Então você faz uma alusão histórica, para no seu texto você desenvolver, trazendo essa comparação para o presente, ok? Então, queridos, esse aqui é o nosso recadinho de hoje. Lembrando sempre, a nossa redação do ESEJA é o texto dissertativo argumentativo, que vai se desenvolver em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, que precisa ter todas as partes muito bem definidas, muito bem apresentadas, para que o seu leitor consiga fazer uma boa leitura e consiga dar uma nota adequada para a sua aprovação, ok? Por hoje é só. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.